estamos a aguardar quem de vós vai representar a parte cristã. Salvador, temos Estão 4 ouvindo? pessoas aqui. Sim. Temos 4 pessoas aqui, ou 3. Bruno está Se aqui. estão consertando, poderiam avisar que estão consertando para aguardarmos alguns minutos, porque já está sendo um pouco tarde aqui para ganharmos mais tempo. Olá, Arthur. Estão ouvindo? Temos Arthur Araújo, temos Manfred Wagner, não sei se é Wagner, temos David. David é muçulmano, sim. David é muçulmano, ok, Wagner. David é muçulmano, temos Bruno J. Então, temos aqui 3, pelo menos temos 3 cristãos aqui. E temos aqui também 4 muçulmanos. Por parte dos muçulmanos, como já falei, eu estou aqui para representá-los. Sim, Arthur quer falar. Pode falar, Arthur. Pelo que eu estou vendo, desculpe se eu te interrompi, não foi a minha intenção, foi porque você perguntou, então eu vim responder. Pelo que eu pude ver, tem mais de um cristão na cal. Então, a gente poderia separar o representante por tópicos. Exemplo, eu não estou afirmando que vai ser assim. Eu estou supondo, e se vocês concordarem, a gente faz assim. Tópico: contradições bíblicas e alcorônicas. Mas o Manfred pode falar. Se o tópico for trindade, eu posso falar. Aí vamos supor que seja o papel de Messias no Corão e na Bíblia. Vocês podem escolher para quem vocês vão perguntar. Quem vai ter que responder. Porque pelo que eu vi tem mais de um cristão aqui, então eu não vejo uma forma de encaixar, de fazer com que fique organizado de outra forma. Ok, eu Não tenho resposta. Acho que sim. Pode falar sem mutar, pode falar. Não percebi bem o que Sim, a preocupação dele é que ele está dizendo que aqui no debate temos mais de um cristão, portanto poderíamos ter vários pontos de discussão. Né? Poderíamos ter o papel do Cristo no Alcorão, a contradição da Bíblia e do Alcorão. Eu, pessoalmente, é um debate, não cabe vários pontos. Vamos ter um ponto de debate, como já foi anunciado no texto, que é divindade de Cristo. Se quiser um outro debate, num outro dia, num outro horário, vamos especificar, se você quiser, contradições da Bíblia, contradições da Alcorão, vai ser um ponto e você vai, se você quiser participar, é você quem vai debater. É um debate, várias pessoas. O objetivo do debate é de compartilhar conhecimento, né? É de obter o maior entendimento. Portanto, várias pessoas, vários pontos, nem divindade de Cristo vamos esgotar em uma hora, quanto mais adicionar outros pontos. Portanto, a regra está, acho que o moderador já falou, a regra, o tema está limpo e claro, divindade de Cristo, um representante cristão. Se os cristãos, acho que estão aqui muitos, acho que vão ter um voluntário, quem vai voluntariar e participar nesse debate. Concordo, não tenho objeção alguma. Você resolveu o problema. Bom, já que não tem tempo suficiente para debater sobre diversos tópicos, o tópico principal poderia ser a divindade de Jesus no Corão ou na Bíblia. E a confiabilidade da Bíblia e do Alcorão. Em uma hora, para mim, pelo menos, para minha pessoa, dá para debater isso perfeitamente. Bom, isso sobre provas no Alcorão e na Bíblia vai depender de quem vai explanar. Pois. O tema já está bem definido, cabe quem vai trazer argumentos, pode trazer a partir da Bíblia ou pode trazer a partir do Alcorão.
do Não Corão. especificar diretamente que a pessoa é obrigada a tirar argumento a partir da Bíblia ou a partir do Fácil. Alcorão. Isso vai se depender de quem vai falar. Eu acho assim melhor. Agora, não sei se o senhor Arthur está disponível para representar os Representar. cristãos ou está só a assistir a Bom, debate. como o próprio Amadou Baldé, se eu não me engano, esse é o seu nome, se eu errei, peço desculpas, mas como o Amadou falou aí, poderia ser assim. Vocês jogam um tópico, vocês fazem um questionamento e alguém da parte cristã se voluntaria a falar. E nisso, todo mundo cala a boca, escuta e espera que ela termine de falar. E se tiver alguma objeção, simplesmente fale. Assim a gente resolve as coisas com educação. Eu Quer acho dizer, para muito. deixar, Sim. para deixar o debate assim de uma forma ampla, para não haver uma painelistas específicos. Assim, eu acho que seria uma bagunça se tivermos duas pessoas indicadas. Assim seria melhor. Eu vou ter que saber com quem eu vou falar e como também o painelista terá o seu oposto identificado. Mas deixando assim, mesmo fazendo pergunta aqui, eu acho que muitas pessoas não vão responder. Mas se alguém se oferecer voluntariamente, será mais fácil. Pois também há outra coisa também. Pois nós temos, exemplo, um representante muçulmano tem 10 minutos a falar, cristão tem 10 minutos a falar, quem vai representar a comunidade cristã. Nas perguntas, alguém pode anotar as perguntas que tem. Se alguém tiver perguntas, pode anotar. Depois, no espaço das perguntas, essa pessoa pode fazer a pergunta. Só que a resposta somente cabe a uma pessoa. Quem vai representar a comunidade é quem vai responder. Exemplo, se uma resposta for direcionada para os muçulmanos, eu vou responder. Se a pergunta for direcionada para os cristãos, quem vai representar a comunidade? Ele é quem vai responder. Porque se dissermos várias pessoas vão responder, e como o moderador disse, isso vai causar bagunça. Então, eu acho muito simples assim. Quer dizer, quanto mais simples o debate é, muito mais melhor para nós. Nem vejo a necessidade de termos ainda um pré, podemos dizer assim, um pré-debate, de definir se é uma pessoa quem vai representar uma parte ou se duas e três pessoas, todo mundo vai falar. Numa aula, todo mundo, sim, tem direito à pergunta. Todo mundo tem direito de perguntar. Agora, na questão de explicar, nós escolhemos, parte muçulmana escolher uma pessoa, confiar em uma pessoa, na intelectual dessa pessoa, ela vai representar os muçulmanos, aqui diz respeito a perguntas e respostas, e a parte cristã, acredito também que vão acreditar em uma pessoa, vão confiar em uma pessoa, quem vai representá-los. Quando for lançar perguntas, ele vai responder. Quem vai perguntar, qualquer pessoa aqui pode perguntar, e quem vai responder já é sabido quem é que vai responder. Ok, eu concordo com Se isso. não concorda Então, com as regras, sim. não, concordo Nenhuma com isso, objeção. mas eu quero definir apenas aqui tudo que for relacionado à divindade de Cristo, qualquer objeção ou pergunta, eu me encarrego de responder, eu especificamente. O Cabroso aqui, que está no meu nick dele, está assim para mim, mas o Arthur, ele vai se encarregar de outras partes, só deixando isso claro para não haver nenhum tipo de embolação ou confusão no meio da cal. Para que fique mais claro e não haja mal entendido, o que meu amigo quis dizer é que a minha parte será a confiabilidade bíblica e alcorônica, entendeu? Eu gostaria de debater muito sobre isso. É um tema que eu gosto. Mas se alguém tiver uma objeção, se manifeste. Eu acho que estamos rolando sem termos um fim. Eu só peço um favor a todos.
e vamos ter compreensão e as regras que o moderador anunciou, se não concordem, é melhor a pessoa dizer claramente não concordo. Agora, se cada um falar aquilo que gosta aqui, todos nós gostamos de certas coisas. Então, vamos deixar ao tema do debate. Então, eu vou falar daquilo que eu gosto. E você vai falar aquilo que você gosta. Outra pessoa vai falar aquilo que ele gosta. Por isso, tem regras. Tem um tema definido que deve ser esse tema que nós vamos basear. Um tema fora desse tema que já é definido seria violação da regra já estabelecida antes do debate começar. Sim. Esse é um. Eu não estou me opondo, não estou reclamando das regras que você estabeleceu. Eu só estou dizendo, que se temos você diversos concordou, cristãos na cal querendo debater. E nós estamos tentando encontrar uma forma para que todos consigam debater, que seja de forma organizada. Mas se você não gosta, não tem problema. Vamos debater do seu jeito. O colega Manfred já estabeleceu. Ele assumiu a fala, então podemos começar. ok, tudo bem. Só Deixa para eu dizer. Desculpe só. Parece Sim, que pode falar. não planejaram antes do início do debate. Deviam definir antes um tema específico, assim, que é para facilitar. Estamos a perder o tempo sem iniciar aquilo Pois, que essencial. nos reúne aqui. Senão, não sei. Vamos partir, acho que decidiram já o Manfred, quem vai representar a parte cristã, e a parte muçulmana eu vou falar por parte muçulmana. Só para dizer na questão de uma pessoa falar e fechar já esse ponto ali. Nós todos, sobretudo quem vai à mesquita, sabe que no púlpito só fica lá o sheikh, o imam que fica lá. Também na igreja, nem todo mundo que vai à igreja que vai pregar. Todo mundo vai escutando uma pessoa só. Ou seja, já todos nós sabemos fazer isso. É um hábito que todos nós temos. Portanto, não há nenhum problema, nem da parte cristã ou parte muçulmana, de sentar e ouvir outra pessoa falando sem que ele falasse uma única palavra, porque já é hábito para quem frequenta a igreja ou quem frequenta a mesquita. Então vamos começar já Vou começar aqui. Ok. Sem perder o tempo, nós vamos Sim. dar pontapé de saída daquilo que é o nosso objetivo de encontro aqui, sobre a divindade de Jesus Cristo. Não é? Divindade de Jesus Cristo. Sim. Estou equivocado, podem me corrigir. Nisto, nós sabemos que há Amigos, muita divergência. desculpa interromper. Tem um amigo de vocês chamado André Nascimento. Ele é muçulmano e faz parte do grupo Diálogo Religioso. Ele quer participar do debate contribuindo com vocês. E ele veio no meu privado agora pedindo para poder entrar. Alguém poderia colocá-lo aqui na chamada? Pode partilhar com ele o link. Certo. Podemos prosseguir ou vamos esperá-lo? Sim, podemos. Não, vamos começar. Como estava a dizer, Similar. há muita divergência. Há muita divergência relativamente a este tema que nós estamos a tentar descascar aqui. Há uns que consideram justo, por exemplo, à luz de muçulmanos, na percepção dos muçulmanos, consideram Jesus igual aos outros profetas que vieram a mando de Deus. Apesar de a sua vinda ser uma vinda milagrosa, nem com isso consideram-no apenas como um profeta, não como Deus. Ele é um simples enviado. À luz de cristãos, consideram-no como Deus. Portanto, nós vamos ter o primeiro painelista a fazer a explanação relativamente a este tema. Não vou adiantar tanto, já perdemos muito tempo.
Nisto, não sei quem vai falar primeiro, se será o Amado ou o Manfred. Mas, Amado, dou-te a palavra. Sim. Dou-te a palavra, tens 10 minutos. Já são 22 horas. Sim. 22 horas e Exatamente. 10 minutos. O seu tempo esgota. Tá. Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. A paz e Allah esteja sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os outros profetas e mensageiros de Deus enviados por Deus desde Abraão, Moisés e Jesus alaihi salam. A paz de Deus esteja com todos eles. Realmente, para falar de Jesus, em relação sobretudo no que diz respeito à divindade de Jesus. A paz esteja com ele. Para quem já leu ou para quem já lê os evangelhos, realmente nós encontramos várias passagens que demonstram que Jesus Cristo não foi um Deus, nem foi um divino. Sobretudo ele tinha muitos aspectos humanos que continha nele, pois esses aspectos mostravam a vida de Cristo como uma vida comum de qualquer outra pessoa, comendo, exemplo, bebendo, tendo fome, dormindo e ficando cansado, como outras pessoas também ficam cansadas. Mesmo quando foi anunciado a vinda dele, a Maria não foi dito que ia dar a luz a um Deus, mas sim foi dito que ia dar a luz a um homem, e filho a um homem, como está no Mateus 31, 1. Não disse ela que você daria a luz a um Deus. E a mãe propriamente de Jesus tratou a Jesus como um homem, como um humano. Aliás, durante a vida de Jesus, e todos, como se diz, para quem já leu os evangelhos, você não encontra nenhum ponto onde Jesus afirma ser um divino. Nós vamos ver aqui alguns versículos algumas passagens que estão na Bíblia. Quando um homem chamou Jesus de bom, ele disse: "Ó mestre justo", Jesus ficou zangado com ele, que a paz esteja com ele, disse para ele: "Por que você me chama de bom?" Ou seja, Jesus Cristo recusou de ser chamado bom, quanto mais para ser chamado de Deus. Ele disse a palavra seguinte: "Ninguém é bom, exceto um, que é Deus." Mateus 19, 17. No João 8,40, vamos ver o seguinte: "E eu sou um ser humano que falou com você a verdade que ouviu de Deus." Ou seja, eu sou o homem que ouviu, falou para você aquilo que ouviu de Deus. Ele disse o seguinte: "Quem me recebe não é a mim que recebeu, mas sim aquele que me enviou." A outra passagem que prova, vou ver aqui o esboço que eu como se diz, que eu preparei, onde Jesus Cristo falou o seguinte: que a vida interna é essa. O que eu vou falar aqui são palavras que eu memorizei, não é que está exatamente escrito ali, mas são palavras que eu memorizei que estão na Bíblia. Em verdade, esta é a vida interna. Que saibam, tu és o único verdadeiro Deus e Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, este versículo que Jesus fala, que todos devem saber. Tu és. Nós sabemos na língua portuguesa, porque é a língua que os evangelhos chegaram a nós, estou referindo àqueles que falam português. Que saibam, tu és
o único verdadeiro Deus. Aquilo que eu sei, referindo tu, se refere a uma pessoa singular. Não se refere a uma trindade. Não se refere a 3 pessoas. Embora uma pessoa só, na língua, na linguística, na linguagem, se trata de uma pessoa pela categoria que essa pessoa tem, ou pela hierarquia que essa pessoa tem, se trata de uma pessoa singular com pronomes de plural. Mas não se trata de pessoas como se diz, um pronome plural, transferindo isso para singular. Ou seja, se faz o contrário do singular, uma pessoa singular pode ser tratada como plural, com pronomes que representam plural, mas não é o contrário. Quando Jesus fala que tu és o único verdadeiro Deus e é Jesus Cristo quem enviaste, demonstra claramente com quem Jesus estava falando é Deus. E ele não era o Deus. Porque se fosse Deus, eu acredito que ele saberia dizer que saibam a verdade. Eu sou o único Deus. É Jesus Cristo quem eu enviei. Pelo menos seria isso. Um outro fato que é, durante a vida de Jesus Cristo, 34 anos e 4 anos de pregação, de evangelização, ele nunca, mas nunca abriu a boca dizendo: eu sou o vosso Deus e adorem-me. Ou dizendo para as pessoas: adorem-me, eu sou uma parte de Deus que foi enviado nessa terra a fim de cumprir uma certa coisa. Ele nunca disse isso. Pelo menos que ele disse, foi enviado de Deus. E tudo que ele fazia era com aquilo que ele era ordenado, aquilo que ele fazia. Então, se ele fosse Deus, como é que um Deus espera ser ordenado? Ou como é que um Deus pode ser enviado? Um Deus, na definição de palavra Deus, automaticamente, esse Deus é superior, está acima de todos. Ou seja, não pode ser enviado. Não pode ser ordenado. Não tem semelhança com os homens. Sobretudo na questão de comer, beber, ir ao banheiro. Mas alguém pode me dizer: você não sabe que Cristo tem 2 naturezas? Tinha uma natureza divina, tinha uma natureza humana. Eu digo natureza humana e natureza divina. Natureza divina foi uma das, podemos dizer assim, entre aspas, ou sim, a realidade, invenções para poder argumentar a questão da humanidade de Cristo. Mas vem um problema. Quando Cristo disse, ou seja, o dia e a hora, ninguém sabe a não ser o Pai. Só o Pai quem sabe. Que tipo de Deus é esse? Um Deus ignorante. Um Deus que não sabe o dia e a hora. Naturalmente, no conceito de Deus, Deus é onisciente. Onisciência é aquele que sabe tudo. Já dizendo que não sabe, é suficiente para ver claramente que essa pessoa ou esse indivíduo não é Deus. Não passa de ser um humano como qualquer outro humano que foi dado certos poderes, como qualquer outros profetas que foram dados, como Moisés e outros profetas.
Portanto, essas passagens demonstram Muito bem. Jesus Cristo não ser, Muito obrigado. não ser o divino, sim. Muito obrigado, Ahmad. Já esgotaste os minutos dados. Agora vamos ter que escutar o irmão que vai representar os cristãos. O tempo de ambos já se esgotou. Agora, não sei quem era, se foi o Arthur ou o Manfred. Olha, enquanto Sou ele eu. não fala, nós combinamos que no primeiro tópico, que seria a natureza divina de Deus ou de Jesus, ele começaria falando. Quando o tópico mudasse, eu assumiria a fala. Ok. Nós não concordamos Não com esse percebi. tópico. Sim. Bem, em relação... Arthur, não percebi bem. Oi? Ok, pode continuar. Ok. Vai terminar a 22 horas daqui e 21 minutos. Pode começar, já são. O tempo é todo seu. Bem, quando vemos as objeções ali do irmão, nós entendemos que, de fato, se formos levar ao pé da letra, desconsiderando todo o contexto e a mensagem que os evangelhos querem passar, é evidente que sim, tem uma clara humanidade no Messias. Isso nenhum cristão de fato nega. Mas o que devemos entender o que os evangelhos querem passar em relação à natureza do Messias? Que Jesus era divino, pelo menos tem algum aspecto divino, ninguém duvida. Mas, vejamos, passagens que eles acabou ignorando foram passagens como: eu e o Pai somos um, que assume unicidade espiritual. E apesar do contexto que pode ser contestado, né, pode ser contraposto, dizendo que não, ele está assumindo unidade, temos o texto de Filipenses, né, de capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, que ele fala que mesmo tendo a plena, no caso Paulo observa que mesmo ele tendo a plena natureza de Deus, ele esvaziou de si mesmo. E essa não é a única afirmação que podemos encontrar. Se a gente for entrar em conformidade tudo que Paulo fala, tudo que os evangelhos falam, já que estamos falando do Novo Testamento aqui nesse debate, temos que entender a igualdade em essência e em natureza. Vem o questionamento: como que alguém é igual em natureza, mas não possui divindade? Impossível. Segundo, temos uma lógica dentro dos evangelhos. É dito em um momento do evangelho que o pai executa para o filho fazer. Obviamente, se formos seguir a lógica que o nosso irmão seguiu, que foi uma lógica hiperliteralista, teríamos que assumir que o pai foi o primeiro, né, a vir à terra e andar sobre as águas, que o pai veio e curar um cego para depois Jesus executar. Mas não. Jesus, ele fez isso em concordância com o pai, porque eles são naturalmente iguais e unidos nesse aspecto. Temos diversos teólogos dentro do cristianismo que entenderam essa mensagem. Aqueles que não conseguiram compreender, na verdade foram criticados em relação à sua falta de, digamos assim, intelecto para compreender o que a Escritura está querendo passar. Vou citar, por exemplo, aqui, um exemplo muito claro. A inferioridade do Messias em aspecto espiritual não existe nesse aspecto. No aspecto espiritual, eles são iguais, unidos. Mas em sua condição de servo aqui na Terra, ele é inferior ao Pai. Então, isso daí ninguém nega. Não existe contradição nisso, pelo menos dentro da Trindade. Além de todo o seu nascimento ser composto por elementos muito maiores do que de todos os profetas, como o nascimento virginal, reis sábios vindo aqui, né, que são escritos muitas vezes como rei magos, vindo presente a ele, anunciado por o arcanjo Gabriel. Temos também falas de cristãos primitivos
que foram discípulos dos apóstolos, como Inácio de Antioquia, na sua carta aos Efésios, capítulo 7, versículo 1 e 2, onde ele fala que o Cristo, né, foi gerado, é gerado e inegerado. O que temos que entender que gerado é diferente de criado, né? Gerado, por exemplo, pode ser gerado dentro da eternidade, né? Então não é criado porque a eternidade não tem um momento de início nem de fim. Agora, seguindo a lógica de que quem envia é maior do que quem é enviado, ou então que o que envia não pode ser enviado, temos um erro lógico por parte do nosso irmão. Porque se fôssemos seguir essa lógica, o Espírito Santo, né, dentro da ótica cristã, que seria a ação do Pai na Terra para vocês que são unitaristas, seria superior ao Pai, já que não vemos ele, né, não, seria inferior ao Pai e ao Filho, o que também não está postulado dentro do aspecto da Trindade, então isso é um erro lógico por parte deles. O que acontece é que, se formos entender dessa maneira, o Pai e o Filho são iguais, já que, dentro dos evangelhos, dentro do que se narra na Bíblia, o Pai glorifica o Filho. Isso está de acordo com João capítulo 8, porque o Filho fala que se eu me autoglorio, minha glória não vale de nada, mas esse é o Pai que me glorifica. Mas ele também glorificou o Pai na terra. Então, como que alguém que glorifica mutuamente pode ser inferior? Não é, porque se um glorifica o outro, eles claramente não são inferiores, né? Isso está em conformidade com o que está escrito nos evangelhos, né? E no Novo Testamento em geral. Então, dentro de toda a narrativa que podemos encontrar nos evangelhos e no Novo Testamento, se fizermos a análise, não existe nada, nenhuma dessa objeção que contrarie a divindade do Messias. Sim, isso daí, o que ele diz, atesta quem procede de quem foi gerado, né? Quem vem de quem. Temos aí uma diferença clara entre si, né? Em relação a atributos, como ele falou, o Pai, é o Pai quem sabe que quando vai vir o fim dos tempos, né? Eu não sei, é somente o Pai quem sabe. Isso daí é muito fácil de ser explicado dentro da própria ótica cristã. Como eu falei, o Filho é inferior na questão de ser servo, ou seja, por ser servo, e ele esvaziou de si mesmo. O Pai é a fonte de geração, é a fonte de divindade. Ou seja, tudo, como eu havia dito anteriormente, que o Pai faz, o Messias executa de forma concordante. Por estar em sua condição de servo e esvaziado de si mesmo, nós entendemos que, naquele momento, ele é completo subordinado do Pai, mas permaneceu-se em união. Então, todas as objeções que foram apresentadas aqui não afetam em absolutamente nada em relação à divindade do Messias no aspecto em união do Pai em sua natureza. Eu vou finalizar minha resposta, a não ser que eu possa fazer alguma pergunta, né? Se eu puder, avisem aí. Já terminou a sua explanação? Tem ainda uma coisa de 3 minutos. Depois Sim, vamos para a terminei. sessão de proposta. Já terminou? Ok, muito bem. Como todos os painelistas já fizeram a explanação, eu acho que já estão na condição de começarem a lançarem perguntas. Neste caso, o irmão que acabou de Deixa fazer eu a mudar. explanação. Deixa eu mudar. Sim. Sim, acho que seria ótimo dar cada um 5 minutos para responder o outro, acho. Cada um 5 minutos. Ok, tá bom. O que acham? Ok, tá bom. Okay. Antes de perguntar, Uma sim. pergunta, Agora, antes que comecem, eu não quero interromper. A sessão de perguntas será Acho que aberta não para está quem ainda. está Não como está. espectador Pode ou anotar. vai ser Pode apenas entre anotar. quem está debatendo? sim. Como está a falar? Sim. Não percebi? Sim, Arthur. Eu perguntei se a sessão de perguntas vai ser aberta para quem está como espectador
ou ela só poderá ser realizada por quem está debatendo? Não, será aberto a todos os espectadores. Ok. Será aberto assim. Então, neste Sim, caso, Ahmad tem, sim. tem 5 minutos para responder às questões que a É para explanação que o irmão comentar fez. sobre. Depois ele Sim, também, sim. sim, o irmão Tá. terá também 5 minutos que é para dar o Exatamente. seu parecer. Posto isto, Sim. nós vamos prosseguir com a sessão de perguntas. Ok. Tá bom? Quem tem Eh, palavra? uma das. Sim. Ok. Uma das questões que o irmão levantou é o versículo que fala, onde Jesus fala: Eu e o Pai somos um. Esse versículo é a maior prova de que Jesus e Deus não são um. Nós, como sabemos, todos nós, quando eu sozinho ou vocês sozinhos, ninguém vai dizer eu e eu somos um. Só nós vamos dizer eu e o fulano somos um quando formos duas pessoas diferentes. O que é que nós somos em um? Temos um objetivo comum. Quando alguém e sua esposa têm um objetivo comum, eles são um em quê? Não é em essência. Dizendo eu e minha esposa somos um, quer dizer que temos o mesmo objetivo. Se temos o objetivo de cuidar dos nossos filhos, esse é o nosso objetivo. Então somos um nesse aspecto. Então Deus e Jesus, não só com Jesus, com todos os outros mensageiros, são um no sentido de guiar. Deus envia os profetas e eles treinam, ensinam as pessoas para serem salvas. Esse aí um. Agora, dizendo, um versículo desse como prova de unificação é o maior versículo que indica que não são um. Porque ninguém diria eu mesmo e eu somos um. Não tem sentido nenhum. Só quando for duas pessoas, ou três ou quatro, que alguém vai dizer eu e fulano somos um. Outro, o que o irmão tem a responder? Exemplo, o versículo que Jesus fala, não sei Jesus e ele quem é que fala mais. Alguém pode dizer não, mas Jesus aqui não define nada. Ele disse eu, ou seja, o Pai é maior que eu. Ele disse o Pai é maior que eu. Ele não disse aqui a parte espiritual ou parte humana. Alguém vai dizer, mas Jesus não disse. Se alguém dizer, isso são as palavras dele. Eu não sei palavras de quem não devemos pegar. Se é a palavra de Jesus ou se é a palavra de uma pessoa que entendeu melhor a mensagem que Jesus recebeu, que propriamente Jesus, que próprios discípulos de Jesus. Então, quando Jesus fala, o meu Pai é maior que eu, não deixa dúvidas. Outra coisa, só alguém nascer sem pai não faz ninguém de ser divino. Se fosse assim, Adão merecia mais ser divino do que próprio Jesus. Jesus pelo menos teve mãe. Pelo menos. Adão nem mãe nem pai teve. Se realmente qualquer pessoa que nascesse sem pai, que merecia ser divino, é Adão. E quem merecia, depois de Adão, nem ainda Jesus, é Eva. Depois dali, Jesus estaria no terceiro grau para aqueles que não têm pais. Mas nesse caso, com Adão, não funciona. Então, nascer não tendo pai não faz ninguém ser divino. E Jesus adorava a Deus. Como é que um Deus vai adorar outro Deus? E outra coisa, Jesus suplicava, se eles tinham concordância iguais, como o irmão afirma, se eram iguais, por que Jesus, na crucificação, ele suplicou, dizendo, chorando, dizendo, oh meu Pai, por que me abandonaste aqui? Se eu e tu temos a mesma ideia,
por que Jesus, se tinha a mesma ideia, estava tão feliz, chamou de pessoa supostamente que entregou aos romanos de traidor? Se aquele traidor, segundo ele, estava cumprindo a sua missão. Uma súplica de Jesus que fosse dizendo Ilahi, Ilahi, lima sabaqtani. Meu pai, por que me abandonaste? Se nós temos o mesmo pensamento, a mesma ideia, somos iguais. Eu não acredito que uma pessoa que tiver o mesmo nível com outra pessoa vai dizer: por que você me abandonou? Por que não me salvaste dessa condenação? Muito obrigado. Já são os minutos já esgotaram. Agora vamos ter que ouvir o outro irmão. Ele também terá 5 minutos, que é para dar o seu ponto de vista relativamente à explanação que o irmão acabou de fazer. Pode começar, irmão Manfred. Ok, Olá. posso começar? Sim. Bem, respondendo, novamente, nosso irmão comete um erro lógico, porque ele não entende a construção da Trindade, ele não entende a estrutura da Trindade. Por quê? Ele presume que o Pai e o Filho, por serem Deus, o Filho seria o próprio Pai. Mas a construção da Trindade é a seguinte: o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, mas ambos são Deus. Novamente, como eu devo explicar, a Escritura atesta o seguinte: com o efeito das passagens que ele mesmo apresentou, né, ele dizendo que eu e o Pai somos um, na verdade, prova que eles não são um, referente a isso eu vou responder da seguinte forma: as Escrituras revelam a sua unidade em essência, como eu tinha falado em Filipenses, em sua essência e natureza, pois tendo plena natureza, esvaziou-se de si mesmo, não foi? Por usurpação, não. Mas ele também já assumiu, como já fomos em João 10:30, unidade em essência. Então, na verdade, isso casa e é um ponto para mim. Mas vamos ver assim, se a gente for encarar, não existe passagem de fato que dizem que o filho é inferior ao pai em sua essência, mas sim em sua condição de servo, como criatura mutável assumida. É esse o ponto. Como ele assumiu em João capítulo 14, versículo 28, que nosso irmão citou, que é: eu e o Pai somos um. E além do mais, né, porque complementando o que ele disse em João capítulo 5, versículo 22, porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, né? Ou seja, é um exemplo de confiança e cooperação mútua. Bem, mas, assim, se a gente for para João, posteriormente, capítulo 5, versículo 27, onde está escrito basicamente que o Pai, né, lhe deu o poder de julgar, porque é o Filho do Homem, entendemos novamente a unidade, né? Em referente às outras passagens, elas não revelam nem inferioridade, nem igualdade. Elas, como eu falei anteriormente, afirmam quem procede de quem. Porque o Pai tem vida de si mesmo e concedeu ao Filho a ter vida de si mesmo. Então, eles compartilham de um mesmo atributo, que implica em divindade, né? Então, por implicar somente procedência, isso não contraria em nada a Trindade, é só um erro de entendimento da estrutura, porque o Filho, em momento nenhum, afirma seu Pai, porque o Pai é a fonte de geração. E repito novamente a estrutura: o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, mas todos são Deus, porque a natureza do único Deus é plural. Em relação a isso, eu acredito que já esteja respondido, não tem o porquê mais objetar, né? Já foi totalmente derrubada essa hipótese.
Acho que falta uma pergunta. Já concluiu, acho que tá no final. Acho que falta uma pergunta, né? Já Agora, concluí, mas aí eu vou ao banheiro rapidamente aqui, que eu tô apertado. Já volto. Ok. ah, Então, vamos quem ter que tiver esperar. perguntas, chega a mudar. Vamos ter uma coisa de 2 minutos para poderem fazer. Quem tiver pergunta pode adiantar com a sua pergunta, depois vamos registrar. Sim. Para que eu possa Caros responder. Ou qualquer. participantes Bom, deste debate, se alguém alguém está tiver. falando? Sim, Só perguntando, para eu não interromper. fala. Tem uma pergunta? Não, se você estiver falando, conclua. É porque eu assumi a fala pensando que ninguém estava falando. Não, queria só dizer, quem tiver pergunta pode avançar e depois, se o irmão voltar, podemos continuar. Certo. Era só o que eu queria. Pois bem, eu tenho uma pergunta para o amado Baldé. Como todos sabem, os muçulmanos não acreditam na crucificação de Jesus e que ele ressuscitou depois de 3 dias. Para vocês, os judeus foram enganados de tal forma que a imagem de Jesus foi colocada em Judas ou em Simão e esse foi crucificado enquanto Jesus foi alçado para os céus. Só que isso é um pouco contraditório com a história, já que nós temos o Santo Sudário de Turim, que comprova que Jesus realmente foi crucificado. Nós temos o local da crucificação, nós temos um túmulo vazio, 500 pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição, e também registros mostram que Judas ou Simão viveram um pouco depois, melhor dizendo, depois da crucificação de Jesus. Então não tem como eles terem sido crucificados no lugar de Jesus. Isso é completamente ilógico. Então eu gostaria de saber do irmão Amadou como ele rebateria essas afirmações, com quais provas históricas, arqueológicas ou teológicas, como ele quiser. Eu acho que ele já registrou a pergunta. Não sei se está bem, Voltei. não sei se está bem É, alinhado. Se a pergunta está bem alinhada com o tema do debate. Mas, não sei, em todo caso, eu acho que ele já Sim, só para. registrou a pergunta. Sim. Eu acho que é uma Sim. pergunta fora do tema, portanto eu não vou responder. Está Bom, alinhado não é com fora do tema, Não, já que vocês estão já fechado. debatendo sobre a divindade de Jesus e a ressurreição, quanto à sua crucificação, podem provar a sua natureza divina. Se você provar que ele não foi Não é teu tempo de crucificado falar. e não Não é ressuscitou teu depois tempo de de 3 falar. dias, você prova que ele não é Deus. Eu acho que isso pode ser um outro elemento de debate. Se é que Pois, vamos ter outra oportunidade isso de é um outro debater, elemento. podemos dar Isso está fora, oportunidade. sim, está fora de Está questão. está fora de Agora, questão. Porque, sim, está fora de questão. sim. Devemos fazer perguntas que estão Agora, alinhadas com o objetivo do debate. Não exatamente. vamos Agora, perder o acho foco. que agora é, sim, ok. Agora eu vou fazer a pergunta. A minha pergunta é, por que se os dois são iguais, por que Jesus suplicou a Deus chorando, lamentando, pedindo a Deus que o salvasse a ele? Se os dois são iguais, estão 100% em sintonia. Qual é o sentido que isso tinha? De Jesus, bem que ele sabia, ele poderia, usando a sua divindade,
salvando a si mesmo, mas foi levado a pedir, a clamar, a gritar, a chorar, que fosse salvo daquela situação. Essa é a minha pergunta. Qual é a necessidade dele suplicar, até no ponto de chorar, até no ponto de gritar, até dizer, oh meu pai, por que me abandonaste? Essa exclamação de preocupação de Jesus nesse momento. Muito bem, eu acho que a pergunta já está bem clara. Irmão, eu acho que já voltou do registraram a pergunta. Ok. Eu irei responder a pergunta. Bem, é muito fácil, porque dentro de todo o contexto bíblico, dentro de toda a história de Jesus, sabemos que a glória dele foi devolvida após a ressurreição. Então, naquele momento, ele estando em condição humana, esvaziado de si mesmo, fazendo milagres simplesmente por conta do Espírito Santo, ele não tinha como salvar-se a si mesmo, além de que ele tem o seu caráter humano no momento. Então ele está sujeito a sofrimentos humanos, a pensamentos humanos. É uma resposta muito simples. Ele está na condição de servo, não estava no seu estágio total de glória. Então é lógico que ele vai suplicar ao Pai, né? É bem entendível isso. Se tiver mais alguma objeção, tudo bem. Agora, se eu puder fazer a pergunta, eu posso fazer, né? Mas eu não sei se está nas regras isso, não é meu momento. Sim, pode fazer. Sim, pode. Ok. Pode fazer. Já. A pergunta... Beleza. Eu vou perguntar da seguinte forma. Se eles são tão diferentes, se eles são tão diferentes no aspecto humano e de natureza, como que eles podem se glorificar mutuamente, já que o Pai glorificou o Filho e o Filho glorificou o Pai? Como que um servo pode, né? Ele é servo, sim, de Deus, mas como alguém de natureza inferior pode glorificar alguém de natureza superior? Gostaria que você respondesse. Ok. Mas já compreendeu a pergunta? Sim, compreendi a pergunta de ser elogiar o inferior, né? Só para dizer que no Islã isso é bem fácil. Deus até elogia servos simples como os muçulmanos. Eu vou trazer aqui um hadith autêntico que está no Sahih al-Bukhari, onde Deus elogia os seus servos quando saem para adorá-lo sozinho. Isso nunca fará as pessoas serem igual a ele. Deixa eu ver aqui o número para que ele possa ir procurar. O número do hadith. Rapidinho, a palavra é glorificar, não elogiar. Só para não ter mal entendido. Olá? Sim. Ahmad? Sim. Estamos à sua espera. Sim, estou procurando aqui o hadith. Sim, estava procurando o hadith que está no Sahih al-Muslim, onde Deus elogia e glorifica os seus servos quando saem, sobretudo no dia do Eid. Para quem é muçulmano sabe que o dia do Eid, depois do término do mês de Ramadã, quando os muçulmanos saem para fazerem aquele Eid, Deus glorifica esses servos e
realça-os à frente dos anjos, dizendo para os anjos: são esses meus servos que saíram, ou que vocês diziam que iam cometer pecados na terra, aí estão eles glorificando-me, adorando-me, sou eu sozinho. A outra coisa, também um outro versículo do Alcorão, que fala o seguinte: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. E Allah e seus servos glorificam o seu mensageiro. Sabes dizer, a glorificação de Deus para o seu mensageiro é realçá-lo perante os anjos, realçar os graus dele perante os anjos. Portanto, se isso faria a pessoa Deus, isso nos faria, nós muçulmanos, deuses. Faria o profeta Muhammad Deus e faria outras pessoas deuses. Isso não os fizeram de serem deuses. Essa é a minha resposta. Agora a minha pergunta. Tenho uma pergunta aqui. Como o irmão disse, ele estava, quando estava clamando, estava esvaziado. Sim. Posso, né? Posso? Sim. Falou? Olha. Sim. Estava dizendo, Sim, ele estava esvaziado. Sim, ele estava esvaziado de divindade naquele momento. Se tem um versículo que fala quando Jesus naquele estado estava esvaziado de divindade, eu quero ver esse versículo que fala que Jesus estava esvaziado de divindade naquele momento. Eu gostaria de ler esse versículo na Bíblia. Compreendemos a sua preocupação. Durante a explanação do irmão Manfred, disse que o Jesus estava esvaziado. Agora, parece que o Amor está a pedir a autenticidade dessa afirmação. Okay. Irmão Manfred? Voltei. Estou ouvindo. Bem, compreendeu a preocupação do irmão? Ok. Bem, respondendo, na verdade comentando sobre a resposta dele, também respondendo já em seguida, depois dessa observação, quando eu perguntei como um servo que seria de natureza inferior poderia glorificar alguém de natureza superior, eu queria que você me mostrasse isso na ótica bíblica, porque o debate que estava aqui se desenrolando era dentro do contexto bíblico, e eu citei isso. Bem, referente o que ele estava dizendo sobre Jesus não ter glória naquele momento, que Jesus não tinha, está justamente, né, na parte que Jesus fala: Pai, por que me abandonastes? Né? Porque nesse contexto, abandonar, o que é abandonar? Dentro do que a gente entende, dentro do que se passa dentro do Evangelho, a gente percebe que o Pai, naquele momento, não fez nada dentro desse aspecto, né? Em relação a milagre, em relação a salvar a carne dele, né? Mas ali ele fala principalmente no quesito de que não tinha glória, não tinha a divindade dele, né? Até porque, como eu falei, dentro da Bíblia, o Messias teve sua glória devolvida se mais ou menos após a sua ressurreição, entende? E é isso que acontece. Se ele tinha sua glória pós-ressurreição, naquele momento não havia, entende? Havia completa dependência do Pai, do Criador.
E era o momento que ele estava pagando os nossos pecados. Então foi o seu momento de maior humanidade. É muito simples de entender isso. Espero ter respondido a pergunta de maneira entendível. Se não conseguiram entender, pode me perguntar depois. Mas basicamente minha resposta é essa. Ok. Não tenho nenhuma Já pergunta para a fazer, fechar, então porque... pode fazer. Ok. Sim, Eu como acho que já já está quase fora do tempo, eu estamos só quase vou, para só queria iniciar comentar o em um debate. minuto. Gostaria Nós de comentar em um minuto. querias? Gostaria de comentar em um minuto só, se me permitirem. Gostaria de comentar em um minuto só, Ok. se me Tem permitirem. um minuto depois. Ok. Tem um Ok. minuto depois. Só para O irmão dizer que a também última terá um pergunta, o minuto. irmão, Está infelizmente, podendo. sim, tá. Infelizmente, a pergunta que eu fiz, ele não me respondeu. Eu pedi a prova dentro da Bíblia que prova que ele estava sem divindade. Ele não trouxe nenhuma prova. 2, por que me abandonaste? Quando eu pergunto por que me abandonaste, se ele estava se ele tinha propriamente a sua divindade, dependia dele mesmo, por que de reclamar de outro? Se eu tenho meu dinheiro próprio para fazer minhas compras, por que vou reclamar de outra pessoa? Se tenho o meu, não tem sentido nenhum. Obrigado. É tudo que eu tinha. Já terminaste? Ok. O Sim. irmão também, Manfred, tem um minuto para responder. Depois vamos terminar também. Não só. O irmão Manfred tem um minuto para responder à preocupação do irmão. Olá? Manfred, está a ouvir? Tama. Sheikh Abdallah, tama. Parece que já não está a ouvir ou não. Não está acompanhando a luz. Sim. Às vezes esteja a fazer Mas vamos algo. encerrar. Pode Ok, ser. se não tiver alguma coisa a dizer,